Capítulo 3. Voltando-se para o interior. O projeto central da primeira metade da vida gira em torno da formação da identidade do ego. Todos nós conhecemos alguém que realmente nunca saiu de casa. Às vezes, a pessoa vive literalmente com a mãe e o pai e toma conta deles. Outras vezes, ela pode viver do outro lado da rua, na mesma comunidade, ou mesmo a 1000 quilômetros de distância, e ainda estar sob a influência deles. A pessoa que não se separou psicologicamente dos pais ainda está presa a eles. O projeto da primeira metade da vida está incompleto. A identidade do ego, quando insuficientemente formada, obceca e impede o desenvolvimento na segunda metade da vida. O preparo para a segunda idade adulta exige mais do que a mera separação geográfica dos pais. É preciso que tenhamos encontrado uma maneira de empregarmos produtivamente a nossa energia. Isso não significa apenas ter um emprego. Significa que sentimos um desafio diante de uma tarefa e nos consideramos produtivos ao realizá-la. É preciso também que haja um compromisso maduro com o relacionamento. A incapacidade de fazer concessões, de nos mantermos firmes nos inevitáveis atritos dos relacionamentos, representa um fracasso básico na tentativa de obtermos um sentimento da nossa realidade psíquica. Além disso, devemos estar de algum modo envolvidos como cidadãos no mundo exterior. Todos nós já tivemos momentos em que tivemos vontade de nos afastar da loucura do mundo, em um recolhimento ocasional. Certamente pode renovar a alma, mas fugir para sempre significa evitar o posterior desenvolvimento da identidade pessoal. Mais uma vez, Jung expressou com eloquência essa tarefa. O curso natural da vida requer que o jovem sacrifique sua infância e sua dependência infantil dos pais físicos, para que não permaneça preso em corpo e alma nos laços do incesto inconsciente. O medo é um desafio e uma tarefa, porque somente a coragem pode livrar-nos do medo. E se não corrermos o risco, o significado da vida será de algum modo violado, e todo o futuro condenado a uma deterioração sem esperança, a um cinzento opaco iluminado apenas por quimeras e ilusões. Como já vimos, até mesmo a identidade do ego, satisfatoriamente concluída, pode ser abalada na meia-idade. A dor decorrente de um relacionamento fracassado, a indiferença por parte daqueles que deveriam nos apoiar e nos salvar, a perda do entusiasmo pela ascensão profissional, todos representam a erosão das projeções do ego e do sentimento de identidade, até então sustentados. Por mais êxito que tenhamos tido na consolidação do estado do ego, na construção de um mundo pessoal, as deflações da passagem do meio são vivenciadas como confusão, frustração e perda de identidade. Frequentemente, quando estamos passando pela passagem do meio, as questões não concluídas da primeira metade da vida tornam-se dolorosamente visíveis. Ao presenciarmos o fracasso do nosso casamento, por exemplo, podemos nos ver diante da dependência tácita que ele encobria. Podemos vir a perceber que havíamos projetado o complexo paterno ou materno sobre o cônjuge, ou ainda que não temos nenhuma aptidão ou confiança profissional. É aí que os problemas da primeira metade da vida voltam a nos atormentar, gerando ressentimento e desejo de culparmos alguém. Um dos choques mais violentos da passagem do meio é o colapso do nosso contrato tácito com o universo. A suposição de que, se agirmos corretamente, se nossas intenções forem boas e sinceras, as coisas darão certo. Supomos uma reciprocidade com o universo.
Se fizermos a nossa parte, o universo aquecerá. Muitas histórias da antiguidade, inclusive o livro de Jó, dolorosamente revelam o fato de que não existe tal contrato, e todos os que passam pela passagem do meio tomam consciência disso. Ninguém se casa, por exemplo, sem grandes esperanças e boas intenções, não importa o quão incertas e variáveis as circunstâncias. Quando nos erguemos entre os fragmentos de um relacionamento, perdemos não apenas o parceiro, como também toda uma perspectiva de mundo. Talvez o choque mais violento seja a erosão da ilusão de supremacia do ego. Por mais bem-sucedido que tenha sido o projeto de ego, ele não mais pode exercer o controle. O colapso do ego significa que não estamos mais realmente no controle da vida. Nietzsche observou certa vez o quão consternados ficam os seres humanos quando descobrem que não são Deus. Para isso, basta percebermos que não somos nem mesmo capazes de administrar adequadamente a nossa vida. Jung enfatizou o tremor que ocorre quando descobrimos que não somos senhores em nossa própria casa. Assim, salvo o choque, a confusão e até mesmo o pânico, o resultado fundamental da passagem do meio é sermos humilhados. Sentamos com Jó sobre o monte de esterco, despojados da ilusão, e nos perguntamos onde foi que tudo saiu errado. Não obstante, a partir dessa experiência, uma nova vida pode surgir. A força adquirida na luta da primeira metade da vida pode ser agora convocada para o encontro com a segunda. Se o nosso ego não for forte, seremos incapazes de efetuar a mudança do eixo ego-mundo para o ego-si mesmo. O que foi deixado por fazer durante a separação e a solidificação do ego permanece um obstáculo ao crescimento do futuro indivíduo. A vida é impiedosa quando nos pede para crescermos e assumirmos a responsabilidade pela nossa vida. Por mais simplista que isso possa parecer, o crescimento é realmente a inevitável exigência da passagem do meio. Ele envolve finalmente enfrentarmos nossas dependências, complexos e temores sem a mediação de terceiros. Requer que deixemos de culpar os outros pelo nosso destino e assumamos total responsabilidade pelo nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Meu analista me disse certa vez: você deve fazer dos seus temores sua ordem do dia. Tratava-se de uma tremenda perspectiva, mas eu conhecia a verdade de sua afirmação. Essa ordem do dia estava exigindo uma explicação, e esta iria necessitar de toda a força que eu pudesse reunir. Durante a passagem do meio, frequentemente ainda temos obrigações para com os filhos, com a realidade econômica e as exigências do dever. Não obstante, mesmo enquanto o mundo exterior continua a reclamar nossos esforços, precisamos nos voltar para dentro de nós, para crescer, para mudar, para encontrar a pessoa que é o objetivo da jornada. O diálogo entre a persona e a sombra. O desmoronar do domínio do ego, da ilusão de que sabemos quem somos e que estamos no controle, conduz invariavelmente a um embate entre a persona e a sombra. Esse diálogo, que ocorre na meia-idade, representa um equilíbrio necessário da personalidade entre a realpolitik da sociedade e a verdade do indivíduo. A persona, máscara em latim, é uma adaptação mais ou menos consciente do ego às condições da vida social. Desenvolvemos muitas personas, papéis que são ficções necessárias. Comportamo-nos de uma maneira com nossos pais, de outra com o nosso patrão e de outra ainda com o nosso cônjuge ou namorado. Embora a persona seja uma superfície comum de contato necessária com o mundo exterior,
temos a tendência não apenas de confundir a persona das outras pessoas com a verdade interior delas, mas também de achar que nós também somos os nossos papéis. Como foi indicado anteriormente, quando nossos papéis mudam, vivenciamos uma perda do eu. A persona imita a individualidade, mas fundamentalmente, como observa Jung, ela não é real. É um acordo entre o indivíduo e a sociedade. No mesmo grau em que nos identificarmos com a persona, nosso eu socializado, ficaremos ansiosos ao sermos arrancados da adaptação exterior para nos voltarmos para a realidade interior. Um dos aspectos da passagem do meio, portanto, é uma alteração radical no nosso relacionamento com a nossa persona. Como grande parte da primeira metade da vida envolve a formação e a manutenção da persona, frequentemente negligenciamos a nossa realidade interior. Examinemos a sombra, que representa tudo o que foi reprimido ou que passou desapercebido. A sombra contém tudo o que é vital, porém problemático. A raiva e a sexualidade, com certeza, mas também a alegria, a espontaneidade e a chama criativa não aproveitada. Freud comentou sucintamente que o preço da civilização é a neurose. As exigências da sociedade, começando com a nossa família de origem, divide os conteúdos psíquicos e a sombra se estende. Esta última representa a mortificação da natureza da pessoa em favor dos valores sociais coletivos. Consequentemente, a confrontação com a sombra e sua integração favorecem a cura da divisão neurótica e uma programação de crescimento. Jung concluiu que, embora até aqui se tenha acreditado que a sombra humana era a origem de todo o mal, podemos afirmar agora, com base numa investigação mais profunda, que ela não consiste apenas de tendências moralmente repreensíveis, mas que também exibe muitas qualidades boas, como instintos normais, reações apropriadas, insights realistas, impulsos criativos, etc. Quando atingimos a meia-idade, já conseguimos reprimir uma grande parte da nossa personalidade. A raiva, por exemplo, frequentemente explode durante a passagem do meio, porque fomos encorajados a reprimi-la. A raiz indo-germânica ang, da qual se originam as palavras anger, ansiedade, angústia e angina, significa contrair. Praticamente toda socialização representa uma constrição dos impulsos naturais e, portanto, deve-se esperar uma crescente acumulação de raiva. Mas para onde foi a energia associada a esses impulsos naturais? Frequentemente, ela alimenta nossas ambições cegas e nos conduz aos narcóticos para amortecer a sua intensidade, ou faz com que maltratemos a nós mesmos e aos outros. Quando ensinam a alguém que a raiva é um pecado ou uma falha moral, a pessoa se separa da sua verdadeira experiência de constrição. Quando reconhecida e canalizada, a raiva pode ser um enorme estímulo para a mudança. O indivíduo simplesmente se recusa a viver de forma não autêntica. A partir daí, considerando-se um investimento para a vida toda na persona, o encontro da sombra com a raiva é sem dúvida problemático, mas alcançar a liberdade de sentir a própria realidade é um passo necessário em direção à cura da divisão interior. Outros encontros com a sombra também são dolorosos quando somos obrigados a reconhecer um contínuo catálogo de emoções que geralmente não são aceitáveis para o mundo da persona, como o egoísmo, a dependência, a luxúria e o ciúme. Antes, podíamos negar essas qualidades e projetá-las sobre outras pessoas. Ele é vaidoso,
ela é excessivamente ambiciosa e assim por diante. Na meia-idade, porém, a capacidade de enganarmos a nós mesmos é esgotada. Olhamos de manhã no espelho e vemos o nosso inimigo, nós mesmos. Embora o encontro com as nossas qualidades inferiores possa ser doloroso, o fato de as reconhecermos faz com que a sua projeção sobre os outros comece a se retrair. É preciso muita coragem para dizermos que o que está errado no mundo está errado em nós, que o que está errado no casamento está errado em nós, e assim por diante. Mas nesses momentos de humildade, começamos a melhorar o mundo que habitamos e damos origem às condições que favorecem a cura de nossos relacionamentos e de nós mesmos. O compromisso com nós mesmos também significa recuarmos e recolhermos o que foi deixado para trás. A joie de vivre, o talento não aproveitado, as esperanças da criança. Se pudéssemos ver a nossa psique como um mosaico, não seríamos capazes de contar, e muito menos de viver todas peças, mas cada uma que é confirmada cura e gratifica a alma ferida. Desse modo, o homem que queria aprender a tocar piano, a mulher que ansiava por ir para a faculdade ou passear de barco no lago numa tarde de verão, cada um deles pode realizar o sonho que, por razão, foi deixado para trás. Não escolhemos nosso equipamento psíquico, mas podemos escolher amar ou negligenciar seu conteúdo. Ainda assim, muitos de nós não nos sentimos livres para reconhecer a nossa própria realidade. Não tivemos apoio suficiente dos nossos pais ou a aceitação deles diante da vida. Interiorizamos essa negligência e a interdição implícita contra vivermos o nosso potencial. Conseguir permissão para viver a própria realidade é essencial na meia-idade. O fato de sermos mortais, de o tempo ser limitado e de que ninguém nos libertará do fardo da responsabilidade pela nossa vida, serve de poderoso incentivo para que sejamos mais completamente nós mesmos. Durante a passagem do meio, a revolta da sombra faz parte de um esforço neutralizante, realizado pelo si mesmo para devolver o equilíbrio à personalidade. A chave para a integração da sombra, a vida não vivida, é compreender que as exigências dela provêm do si mesmo, que não deseja mais repressão ou uma representação não autorizada. A integração da sombra exige que vivamos com responsabilidade na sociedade, mas também que sejamos mais sinceros com nós mesmos. Aprendemos através da deflação do mundo da persona que temos vivido uma vida provisória. A integração das verdades interiores, alegres ou desagradáveis, é necessária para o surgimento de nova vida e para a restauração da finalidade. Problemas de relacionamento. Como foi demonstrado anteriormente, nada contém um potencial maior para a dor e o desapontamento na meia-idade do que uma longa intimidade como a do casamento. Esses relacionamentos carregam o fardo da criança interior. Levamos para o relacionamento muita esperança, grande necessidade e enorme capacidade de desapontamento. Qualquer um que olhe para trás na meia-idade deve estremecer diante da enormidade das escolhas como o casamento e a carreira feitas frequentemente décadas antes e da inconsciência a partir da qual elas foram feitas. Os jovens sempre se apaixonaram, juraram compromisso para toda a vida e geraram bebês. Eles continuarão a fazê-lo, mas durante a passagem do meio, muitos confrontarão a si mesmos e aos seus parceiros, colocando enorme tensão no relacionamento. Com efeito, existem poucos casamentos na meia-idade, quando sobrevivem, que não estejam sob grande tensão.
Ou o divórcio é o evento extraordinário que desencadeia a passagem do meio, ou o casamento torna-se ponto central para as pressões tectônicas. Precisamos refletir mais profundamente sobre a natureza da intimidade para aprendermos mais a respeito do papel e da importância do relacionamento durante a passagem do meio. Claramente, a pessoa a quem entregamos a nossa alma carrega um grande peso. Além disso, a cultura moderna frequentemente supõe que casamento e amor romântico são sinônimos. Na maior parte da história, o casamento serviu como um veículo para a conservação e transmissão dos valores, da etnia, da tradição religiosa e do poder. Os casamentos de conveniência têm uma ficha melhor do que os que se baseiam na continuação do amor, o mais impalpável dos sentimentos. Analogamente, os casamentos fundamentados na dependência mútua podem dar certo enquanto a morte ou o destino não intervém. Um antigo colega meu, arrasado pela experiência do Holocausto, casou-se com uma mulher que tinha a metade da sua idade e que passou a cuidar da vida dele, o que trouxe imensa satisfação para ele. Na verdade, considerando os relatos sobre casamentos, tudo indica que as uniões baseadas em necessidades práticas têm probabilidade maior de durar do que as fundamentadas em expectativas românticas e projeções mútuas. Como comentou George Bernard, quando duas pessoas estão sob a influência da mais violenta, da mais insana, da mais ilusória e da mais efêmera das paixões, é-lhes exigido jurar que permanecerão continuamente nessa condição perturbada, anormal e exaustiva, até que a morte as separe. O diagrama abaixo mostra as transações que ocorrem tipicamente nos relacionamentos heterossexuais. No nível consciente, temos relações do ego com outras pessoas, mas não estabeleceríamos uma união romântica com base nesse relacionamento do ego. Essa honra cabe à ânima e ao ânimos, que são os elementos contrassexuais mais ou menos conscientes da psique. Resumindo, a ânima representa a experiência interiorizada do aspecto feminino no homem, que inicialmente é influenciada pela mãe e outras mulheres. Além de colorida por algo desconhecido e único para ele, essa experiência da ânima representa o relacionamento do homem com o próprio corpo, com seus instintos, com seus sentimentos e sua capacidade de relacionamento com os outros. O ânimos da mulher é a sua experiência do princípio masculino, influenciado pelo pai e pela cultura, mas também misteriosamente único para ela. Ele personifica seu senso prático, suas aptidões e capacidade de concentrar suas energias e alcançar seus desejos no mundo. Apesar disso, a verdade fundamental do relacionamento é que projetamos no outro tudo o que não experimentamos conscientemente de nós mesmos. As setas na diagonal mostram essa projeção de ânima-ânimos para o ego e vice-versa. Dentre as inúmeras pessoas de sexo oposto, só nos sentiremos atraídos por algumas, aquelas que são boas iscas para a projeção e que podem, pelo menos temporariamente, sustentá-la. Essa dinâmica diagonal está por trás do que chamamos de amor romântico. Este último proporciona sensação de profunda união, de nova energia, de esperança e um sentimento acolhedor. O amor à primeira vista é a mais notável dessas projeções. O outro pode ser um assassino, só que é capaz de sustentar a projeção no momento. É óbvio que por trás da projeção existe apenas um ser humano comum como nós, que, sem dúvida, está projetando sobre nós uma pesada programação.
mas para nós o outro é especial. Esta pessoa é diferente, dizemos, ou nunca me senti assim antes. A cultura popular alimenta a ilusão. Se as 40 músicas mais vendidas fossem reunidas numa só, sua letra seria algo assim: eu estava me sentindo tremendamente infeliz até que você entrou na minha vida, e depois tudo ficou como novo, e subimos ao topo do mundo até que você mudou e perdemos o que tínhamos, e agora estou profundamente infeliz e nunca amarei de novo até a próxima vez em que me apaixonar. A única variação é o sexo do cantor e a presença ou não de uma guitarra. A vida em comum desgasta impiedosamente as projeções. Somos deixados com a diversidade do outro, que nem que o quisesse poderia enfrentar a grandeza das projeções. Por conseguinte, na meia-idade, as pessoas chegam à seguinte conclusão: você não é a pessoa com quem me casei. Na verdade, ela nunca foi. Ela sempre foi outra pessoa, um estranho que mal conhecíamos e que só conhecemos um pouco melhor agora. Como a ânima ou o ânimos foi projetado sobre esse outro, literalmente nos apaixonamos pelas nossas partes que estão faltando. Aquela sensação acolhedora de união era tão boa e a ocasião era tão auspiciosa que sua perda é sentida como catastrófica. A verdade a respeito dos relacionamentos íntimos é que eles nunca podem ser melhores do que o nosso relacionamento com nós mesmos. A maneira como nos relacionamos com nós mesmos determina não apenas a escolha do outro, como também a qualidade do relacionamento. Com efeito, todo relacionamento íntimo revela tacitamente quem éramos quando tudo começou. Por conseguinte, todos os relacionamentos são indicativos do estado da nossa vida interior, e nenhum relacionamento pode ser melhor do que o nosso relacionamento com o nosso próprio inconsciente. Os eixos verticais do diagrama. O relacionamento não seria tão sobrecarregado se não exigíssemos tanto dele. Mas que significado deveria ter o relacionamento se ele não satisfazer as expectativas da criança interior? O significado surge, comenta Jung, quando as pessoas sentem que estão vivendo a vida simbólica, que são atores no drama divino. E isso confere o único significado à vida humana. Tudo o mais é banal e podemos desprezá-lo. A carreira, os filhos e tudo o mais são apenas maia, ilusão. Em comparação com esse algo único, o fato de nossa vida ter significado. A questão deixa, então, de se concentrar na expectativa de que o outro mágico nos salve, passando a focalizar o papel que esse relacionamento pode desempenhar em nossa conquista de maior significado na vida. O modelo de intimidade típico da nossa cultura, bem como das esperanças da primeira idade adulta, é claramente o de fusão ou proximidade. A crença de que, através da união com o outro, a metade que eu represento será completada. Juntos seremos um, juntos seremos completos. Essa experiência natural da parte da pessoa que se sente incompleta e inadequada diante da imensidade do mundo serve, na verdade, de impedimento ao desenvolvimento de ambos. Quando o desgaste da vida cotidiana consome a esperança e as projeções que a acompanham, vivenciamos uma perda de significado, ou seja, a perda do significado projetado sobre o outro. Diante da perspectiva da meia-idade, nós nos vemos obrigados a substituir o modelo de fusão, porque ele simplesmente não funciona.
O modelo que faz sentido na metade da vida, se cada pessoa assumir a responsabilidade pelo bem-estar psíquico, é o seguinte: o recipiente em forma de bacia sugere o caráter ilimitado do relacionamento maduro. Cada parceiro está basicamente no comando da própria individuação. Eles apoiam e estimulam um ao outro através do relacionamento, mas não podem executar tarefas de desenvolvimento ou de individuação para o outro. A importância da individuação será discutida no 5º capítulo. Este modelo representa o abandono da noção de que um será salvo pelo outro. Ele pressupõe que ambos os parceiros podem aceitar o convite à individuação e que eles servem ao relacionamento, tornando-se mais completos em si mesmos. Tendo superado o modelo de fusão, o relacionamento maduro exige que cada parceiro assuma sua responsabilidade pessoal. Caso contrário, o casamento ficará estagnado. Para que tenhamos um relacionamento maduro, precisamos ser capazes de dizer: ninguém pode me dar o que eu quero ou preciso mais profundamente. Somente eu posso fazer isso. Mas eu posso festejar e investir no relacionamento pelo que ele tem a oferecer. O que ele geralmente oferece é companheirismo, respeito, apoio mútuo e a dialética dos opostos. Um jovem que usa os relacionamentos como ponto de apoio para amparar um eu instável não poderia enfrentar o desafio da coragem e disciplina de um relacionamento maduro. Enquanto antes queríamos confirmações, precisamos agora aceitar as diferenças. Enquanto antes queríamos o amor simples da igualdade, precisamos agora aprender a difícil tarefa de amar a alteridade. Quando abandonamos as projeções e a grande programação oculta, podemos então ser engrandecidos pela alteridade do parceiro. 1 mais 1 não é igual a 1, como no modelo de fusão, é igual a 3. Os dois como seres separados, cujo relacionamento forma um terceiro, que os obriga a se estenderem além das suas limitações individuais. Além disso, ao abandonarmos as projeções e colocarmos a ênfase no crescimento interior, começamos a encontrar a imensidão da nossa alma. O outro nos ajuda a expandir as possibilidades da psique. Rilke descreveu o relacionamento como o compartilhar da nossa solitude com outra pessoa. Isto certamente está próximo da verdade, pois tudo o que temos no final é a nossa solitude. Precisamos aceitar que a projeção não irá durar, mas que talvez será substituída por algo ainda precioso. Como as projeções são inconscientes, nem sempre podemos ter certeza de que nosso relacionamento com o outro seja genuíno. Mas, se tivermos assumido a responsabilidade básica por nós mesmos, é bem menos provável que estejamos projetando as dependências e as expectativas irrealistas da criança interior. O verdadeiro relacionamento, portanto, emana de um desejo consciente de compartilharmos a jornada com outra pessoa, de nos aproximarmos do mistério da vida através da ponte de conversação, da sexualidade e da compaixão. Nietzsche contou certa vez que o casamento era uma conversa, um grandioso diálogo. Se não estivermos preparados para realmente nos envolvermos num diálogo durante o longo percurso, então não estaremos preparados para uma intimidade duradoura. Muitos casais mais velhos já esgotaram há muito tempo sua conversa, porque deixaram de crescer como indivíduos. Quando a ênfase é colocada no crescimento individual, cada um terá um parceiro interessante com quem conversar.
Se bloquearmos o nosso crescimento, mesmo que erradamente no interesse do outro, estaremos com certeza garantindo que nosso cônjuge estará vivendo com uma pessoa zangada e deprimida. Ter nosso crescimento bloqueado o outro também não é aceitável. O casamento precisa se reabrir, caso contrário, terá perdido sua razão de existir. No casamento duradouro, ilimitado e dialético, podemos vivenciar o quarto vetor bilateral do diagrama da página 63, o intercâmbio entre dois mistérios, as energias contrasexuais interiores. Assim é o encontro da alma com a alma. O amor, então, é uma maneira de viver a vida simbólica, a que Jung se referia, de encontrar o mistério cujo nome e natureza nunca podemos compreender, mas sem cuja presença somos aprisionados no superficial. Na meia-idade, muitos casais já terminaram ou apresentam problemas. No passado, as pessoas que sobreviviam ao recolhimento das projeções encontravam-se sob uma pressão coletiva excessivamente poderosa para que pudessem procurar alternativas. Alguns envolviam-se em casos amorosos, outros se entregavam ao vício, outros encontravam a sublimação através do trabalho e dos filhos, e outros ainda ficavam doentes ou sofriam de enxaqueca ou depressão. As opções positivas estavam geralmente fora de alcance. Hoje em dia, essas opções existem e, por mais dolorosas que possam ser, não são tão más quanto permanecer numa estrutura que não favoreça a individuação dos parceiros. Apesar das boas intenções e de uma verdade do ego, a verdade se revelará. É preciso coragem para examinar a estrutura que conduziu nossas esperanças e necessidades, mas a coragem é capaz de curar, restaurar a integridade e trazer a vida depois da morte. Acreditar no outro mágico significa enganar cruelmente a si mesmo. Se encontrarmos alguém assim, podemos estar certos de que se trata de uma projeção. Se depois de um período de tempo adequado o outro ainda estiver cuidando de nós, é bem provável que estejamos presos numa dependência que o outro alimenta ou satisfaz, consciente ou inconscientemente. Não estou de modo nenhum diminuindo o poderoso papel de apoio que o parceiro pode desempenhar em nossa jornada, e sim dizendo que sempre fugimos da grandeza impressionante de assumirmos a responsabilidade pessoal pela nossa vida. Conheci, certa vez, uma mulher muito competente que conduziu o marido certa manhã até a porta e instalou em casa seu futuro marido na mesma tarde. Embora uma excelente profissional, ela não estava à altura da experiência de viver consigo mesma e sofrer o diálogo interior. Quando temos a coragem de nos voltarmos para dentro de nós, temos a oportunidade de nos abrirmos a essas partes negligenciadas da nossa personalidade. Se tiramos do parceiro a obrigatoriedade de encarnar o significado da vida, somos chamados a ativar o nosso próprio potencial. Ouvi recentemente uma representação clássica do papel dos sexos das gravações interiores que todos recebemos no início da vida. À beira do divórcio, marido e mulher se culpavam mutuamente pelo que havia acontecido na sua vida. O homem disse que trabalhava arduamente para ser bem-sucedido, o que significava progredir profissionalmente e sustentar a família. Ele cumpriu fielmente seu objetivo, mas com um ressentimento cada vez maior por não ter vida própria. Sua raiva voltou-se para dentro, ele ficou deprimido e finalmente sentiu que tinha de acabar com o casamento ou morrer. Sua esposa respondeu que havia desempenhado o papel de ministro do interior e que havia cuidado dele, da casa e dos filhos, e que não havia alcançado seus objetivos profissionais. Ela também estava deprimida. Claramente ambos eram vítimas,
Eles haviam recebido as gravações dos seus papéis sexuais e as haviam tocado o melhor que podiam, como seus pais também o haviam feito, e haviam ficado cada vez mais ressentidos com o passar dos anos. Cada um havia sido cúmplice da infelicidade que sentiam. Mas o que podemos esperar de uma pessoa de 20 e poucos anos, que não seja seguir o roteiro da primeira idade adulta? Eles serviram bem à instituição do casamento, mas esta não serviu bem a eles. Eles poderiam ou não permanecer juntos, dependendo de um compromisso mútuo com o crescimento pessoal. Esta é a verdade inabalável da psique. Mude ou murche no ressentimento, cresça ou morra interiormente. Mais uma vez, a tragédia do casamento na meia-idade é que, a miúde, o relacionamento está de tal modo contaminado pelo ressentimento que as possibilidades de renovação estão fatalmente comprometidas. O bem que pode ser recuperado e a projeção da negatividade sobre o cônjuge que pode ser recolhida são sempre problemáticos. Sem dúvida, é difícil equilibrarmos nossas obrigações para conosco mesmos e para com os outros, mas é fundamental tentarmos. Esse problema não é novo. A Doll's House de Ibsen é uma obra surpreendentemente moderna. Quando Nora deixa o marido e os filhos, é advertida que deve pensar no seu dever para com a igreja, o marido e os filhos. Ela retruca que também tem uma obrigação para consigo mesma. Seu marido não consegue entender a atitude dela. Seremos capazes de consertar tudo isso? Pergunta ele. Nora responde que não sabe dizer por quê, por ter descoberto que não sabe quem ela é e que, na prática, ela só tem satisfeito as gravações da primeira idade adulta. Ela é incapaz de predizer como será essa pessoa que ela está determinada a descobrir. Os distúrbios quando a Doll's House foi apresentada há um século nas capitais da Europa. Tão grande era a ameaça implícita às instituições do casamento e da paternidade e maternidade. Mesmo agora, deparamos com alguns obstáculos por parte da opinião, dos modelos familiares e temos de enfrentar alguma culpa antes de sairmos de casa, ou mesmo mudarmos um padrão constritivo. Nora retirou-se do círculo doméstico para o ostracismo social e a privação financeira, pois a lei não lhe permitia ser proprietária e lhe recusava a custódia ou direitos econômicos, mas ela sabia que tinha que partir para não morrer. Quanto mais cedo cada parceiro consegue sentir a necessidade da individuação como a raison d'être do relacionamento, maior a probabilidade de que ele dure. Existe a suposição natural de que, de algum modo, o tempo solucionará a angústia da cabeça e o vazio no estômago. Quando peço aos casais que pensem em ser 10 anos mais velhos com a situação inalterada, eles geralmente passam a ter certeza de que algo precisa mudar. Quando nosso cônjuge continua a bloquear a mudança, esteja certo de que ele ainda está sendo controlado pela ansiedade e envolvido pelas projeções da primeira idade adulta. É bem possível que o cônjuge obstinado se recuse eternamente a assumir a necessária responsabilidade. Se for assim, ele perde o direito de veto sobre a vida de qualquer outra pessoa. Ninguém tem o direito de impedir o desenvolvimento do outro. Este é um crime espiritual. Quando os parceiros conseguem reconhecer sua infelicidade e pedem francamente o apoio um do outro, é bastante possível que o casamento consiga se renovar. O parceiro, nesse caso, não é nem o salvador, nem inimigo, apenas companheiro. Talvez o modelo ideal para a terapia do casal fosse cada um dos cônjuges fazer uma análise individual para encontrar uma posição melhor sobre suas necessidades de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, frequentar algumas sessões junto com o parceiro
para lidar não apenas com padrões esgotados do passado, mas também com esperanças e planos para o futuro. Desse modo, o casamento poderia tornar-se o recipiente da individuação. Para obter uma atitude de colaboração em vez de conflito, sempre faço certas perguntas na presença do cônjuge. Por exemplo, o que existe na sua história ou no seu comportamento que poderia gerar um conflito ou abalar o relacionamento? Isto surpreende aqueles que pensam que vieram ter com alguém que irá defendê-los na sua disputa com o outro. A pergunta faz com que eles tenham de começar a olhar para dentro de si e assumir maior responsabilidade por cuidar e alimentar o relacionamento. Outra pergunta bastante útil é a seguinte: quais eram seus sonhos em relação a você mesmo e quais os temores que o bloquearam? Ao escutar as lutas e os desapontamentos do cônjuge, o parceiro frequentemente sente compaixão e desejo de apoiar essa luta. O compartilhar da sensação de fracasso do outro, dos medos e das esperanças dele, representa a verdadeira intimidade. E poucos casais, mesmo que casados há muito tempo, conseguem alcançá-la. O sexo pode ser uma ponte entre eles, e os filhos também, mas o verdadeiro fator aglutinante é saber o que é viver dentro da pele do outro. Nunca podemos amar a alteridade do parceiro se não tivermos uma boa ideia do que é ser essa pessoa. Talvez o amor seja realmente a capacidade de imaginar tão vividamente a experiência do outro a ponto de ratificar esse ser. A verdadeira conversa ajuda esse tipo de imaginação e é o antídoto da preocupação narcisista. Já me perguntaram se a preocupação com o desenvolvimento pessoal não seria em si mesma narcisista. Não o é, desde que estejamos determinados a realizar nosso potencial e garantir o mesmo direito ao outro. Isto exige uma força dupla: a capacidade de assumirmos a responsabilidade por nós mesmos e a coragem de validarmos imaginativamente a realidade do outro. Nenhuma dessas forças é eficientemente modelada na nossa cultura, de modo que precisamos encontrá-las nós mesmos. A alternativa é precisamente o triste estado de tantos casamentos. Culpamos nosso cônjuge porque estamos infelizes e secretamente desconfiamos de que somos cúmplices. Estes são os molhos amargos nos quais podemos cozinhar nosso casamento. Muitas pessoas, como Carol em A Different Voice, disseram que é mais difícil para as mulheres do que para os homens afirmar suas necessidades de individuação, em virtude das enormes exigências que o relacionamento faz com relação a elas. A essência da consciência feminina pode ser descrita como percepção difusa, o que significa que a mulher presta muita atenção ao seu ambiente imediato e às exigências que os outros lhe fazem. Portanto, relata Gilligan, seu seminário de mulheres estava de acordo com o jovem Stepan, que anuncia no romance autobiográfico de James Joyce, Portrait of the Artist as a Young Man, como o fez o próprio Joyce, que está deixando a família, sua fé e sua nação, pois não mais podia servir aqueles que não o serviam. Mas eles se identificaram com o dilema de Mary Cart no livro de sua autoria, Confessions of a Catholic Girlhood. Quando ela quis dar seu salto para o desconhecido, foi refreada e paralisada pelo dever e pela culpa. Embora a permissão para escolher o próprio caminho esteja ligeiramente mais disponível para as mulheres hoje do que na época de suas mães, a maioria ainda se sente reprimida pelas exigências dos outros.
Por conseguinte, a mulher pode ter de dar um salto maior do que o do homem em direção ao seu direito de ser ela mesma. Como Nora em A Doll's House, ela precisa equilibrar as exigências dos outros com seu dever para consigo mesma. Afinal, as mártires não são nem boas mães, nem boas companheiras. Há sempre um preço para a santidade da mulher, que será pago por ela e pelos outros. As necessidades afetivas da infância permanecem muito fortes dentro do adulto. Podemos mesmo dizer que elas são naturais e normais, mas a falta de maturidade, quando a dimensão básica do valor pessoal e da segurança da pessoa está voltada para o outro. O termo fome de afeto descreve o padrão existente quando as necessidades naturais pelo outro estão descontroladas. É claro que costumamos esquecer que temos um companheiro sempre a postos dentro de nós mesmos, pelo menos potencialmente. Um grande problema para muitos homens é o fato de o peito ser uma região entorpecida, condicionado a esquivar-se do sentimento, a evitar a sabedoria instintiva e a não fazer caso da sua verdade interior. O homem comum é um estranho para si mesmo e para os outros, um escravo do dinheiro, do poder e da posição social. Nas profundas linhas de Philip Larkin, eles são homens cuja primeira trombose coronária se aproxima como o Natal, que vagam desamparadamente, carregados com compromissos, obrigações e hábitos necessários, nas escuras avenidas da idade e da incapacidade, abandonados por tudo aquilo que antes tornava doce a vida. Existem poucos modelos em nossa cultura que convidam ou permitem que o homem seja sincero consigo mesmo. Quando lhe perguntam o que sente, ele frequentemente dirá o que pensa ou qual é o problema lá fora. Considerem a hábil e tácita mensagem dos comerciais de cerveja, que parecem acompanhar todos os programas esportivos na televisão. Um grupo alegre de homens bem masculinos erguem vigas, cortam lenha ou dirigem uma picape. Nunca estão diante de um computador pessoal ou com crianças no colo. Toca o apito e o expediente está encerrado. Eles marcham para o bar mais próximo e têm permissão de se tocarem com familiaridade e espírito de camaradagem. No balcão do bar, eles levantam seus copos de cerveja para um brinde, acompanhados de uma sugestiva loura, que indica que eles não são homossexuais e representa a ânima, que está prestes a ser chamada com alegria, raiva ou sentimento. O álcool, ao afrouxar as defesas contra a mulher interior, estimula o que não pode ser reconhecido conscientemente. Como podem as mulheres esperar ter bom relacionamento com os homens se os homens não mantêm um relacionamento com sua própria alma feminina? As mulheres não podem ser essa ligação interior, elas só podem receber e conduzir parcialmente a projeção que o homem faz dela. O antigo texto egípcio, o homem cansado do mundo em busca da sua alma, nos mostra que o problema não é novo. O que talvez seja novo é o crescente convite feito aos homens para que se voltem para dentro de si mesmos e descubram o que é verdadeiro para eles diante das enormes pressões que recebem para que desempenhem os antigos papéis de guerreiro e animal econômico. Robert, em Men's Dreams, Men's Reeling, sugere que o homem precisa fazer terapia durante 1 ano para que seja capaz de interiorizar seus verdadeiros sentimentos. 1 ano para chegar ao ponto de onde as mulheres geralmente conseguem começar. Creio que ele está certo, mas quantos homens estão prontos para se submeter a 1 ano de terapia apenas para chegar ao ponto de partida?
Ainda bem que alguns o fazem, mas muitos estão à deriva e perdidos. Vítimas do patriarcado, eles só conhecem a presença ou a ausência do poder como sinal da sua masculinidade. Assim sendo, um homem durante a passagem do meio precisa voltar a ser criança, enfrentar o medo mascarado pelo poder e fazer novamente as antigas perguntas. São perguntas simples: o que eu quero? O que eu sinto? O que preciso fazer para sentir-me bem comigo mesmo? Poucos homens modernos se dão ao luxo de fazer essas perguntas. E assim eles se arrastam para o trabalho, sonhando em se aposentar para jogar golfe em algum campo elíseo, se possível antes da chegada do primeiro ataque cardíaco. A não ser que possa humildemente fazer essas simples perguntas e deixar seu coração falar, ele não tem absolutamente nenhuma chance. Ele é má companhia para si mesmo e para os outros. Muitas mulheres, analogamente, estão impotentes, com sua força natural corroída por vozes interiores de negatividade. O ânimos negativo sussurra sombrias insignificâncias em seus ouvidos. Você não pode fazer isso, diz ele, com um aperto frio na garganta. O ânimos, que entre outras coisas representa a capacidade criativa da mulher, seu poder de viver a própria vida e realizar seus desejos pessoais, se esconde debaixo da sombra do modelo da sua mãe, do estímulo ou desestímulo do pai e os papéis constritivos oferecidos pela sociedade. As mulheres tradicionalmente aprendiam que deviam se realizar através das conquistas do marido e dos filhos. Um dos mais tristes comentários que já li foi no diário de Mary Benson, uma perfeita mulher vitoriana que, na qualidade de esposa de Edward, arcebispo de Canterbury, era caracterizada tanto pela instituição do casamento quanto da igreja. Quando Edward morre, Mary tem aquele encontro consigo mesma e depara com a terrível sensação interior de que toda a minha vida derivava de exigências distintas e incessantes. Nada há no interior, nenhum poder, nenhum amor, nenhum desejo, nenhuma iniciativa. Ele tinha tudo e sua vida dominava inteiramente a minha. Meu Deus, conceda-me uma personalidade, a visão da personalidade. Como relacionar isso com o encontro de mim mesma? Sinto-me como se tivesse levado por muito tempo uma vida superficial, não exatamente de forma proposital ou de maneira errada, mas unida como eu estava com uma personalidade dominante como a de Edward, combinada com as tremendas exigências da sua posição. Como eu poderia encontrar a mim mesma? Pareço ter sido apenas um serviço de respostas e nenhuma essência, mas precisa haver uma essência. Cara leitora, olhe dentro de si e trema. A vida de Mary foi a sua. Por mais triste que possa ser seu comentário, e também por mais perdoável se considerarmos o peso dos poderes dessa autoridade, mesmo assim devemos considerá-la responsável no final. A personalidade não nos é dada pelo Senhor, ela é alcançada na luta diária contra os demônios da dúvida e da desaprovação, cuja progenie é a depressão e a desuetude. Em vez de serem caracterizadas pelo papel sexual, as mulheres de hoje lutam valentemente para equilibrar a vida profissional e a família. Pouco sobra para os sonhos do passado. Frequentemente, a mulher é deixada na meia-idade, tanto pelos filhos, que estão justamente envolvidos com a própria vida, quanto pelo marido, absorvido pelo trabalho ou pela nova mulher sobre quem caiu a projeção da sua ânima. Poderia dizer que ela tem o direito de se sentir traída e abandonada, mas, repito, talvez se ela tivesse conscientemente previsto
e se preparado para esses acontecimentos, poderia acolher alegremente sua recém-descoberta liberdade. Conheço um pai que disse à filha, quando ela partiu para a universidade: considerando a média dos divórcios e o fato de que os homens morrem mais cedo, você tem uma probabilidade de 80% de ter de viver sozinha, com ou sem crianças para sustentar, e sem os recursos financeiros para fazê-lo. Por conseguinte, é melhor que você tenha uma profissão e suficiente autoestima para que seu senso de valor não dependa do homem da sua vida. Não foram palavras de otimismo, nenhuma recomendação para que ela se casasse em busca de segurança. Tampouco o estímulo à dependência que a mãe dela deve ter recebido da avó. Não foram palavras que ele tenha gostado de pronunciar. Seu único mérito foi a verdade que continham. Quando a mulher se sente abandonada na meia-idade, sua criança interior emerge rapidamente à superfície. É uma experiência traumática. Se ela procura a terapia, o primeiro ano é gasto dando vazão à dor e à raiva, superando a descrença e aceitando a anulação do contrato tácito que pensávamos ter com o universo. Durante o segundo ano, ela reúne energias para uma nova vida. Se não tem nem a educação, nem a aptidão profissional necessárias à sobrevivência econômica, ela faz o possível para adquiri-las. Ela pode ter toda a razão do ponto de vista coletivo por sentir que os outros se aproveitaram dela. Na terapia, ela pode reconhecer sua conivência inconsciente. Para muitas mulheres que se encontram agora na passagem do meio, é chegado o momento de manter o compromisso consigo mesmas, marcado, porém não cumprido, há muitos anos atrás. Quando cai seu manto de protetora, a mulher se vê obrigada a perguntar quem ela é e o que deseja fazer com sua vida. Ela não pode resolver este assunto enquanto não se torna mais consciente das várias forças interiores que a estão bloqueando, dos complexos adquiridos da sua mãe, do seu pai e da cultura ocidental. A energia negativa do ânimos corrói a vontade, a confiança e a crença em si mesma. O ânimos, como energia positiva, representa a aquisição de poderes, a capacidade de se envolver e lutar pelo que queremos e a formação da força vital. A energia positiva do ânimos raramente é dada, ela é conquistada. Encontrar coragem para arriscar uma nova definição de si mesma, que valorize o relacionamento, mas que não seja nem limitada nem definida por ele. É a tarefa da mulher de meia-idade. Até a próxima parte. Será dividido em 2 este capítulo. Muito obrigado, meus irmãos e irmãs. Bons estudos. Não esqueçam de curtir e deixar um comentário de apoio, se assim gostaram. Compartilhe com todos os conhecidos. Juntos para um mundo mais consciente. Namastê.